segunda-feira, o ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, vai assinar ordem de serviço para o início das obras de instalação dos chamados Sistemas Simplificados de Água em 140 municípios baianos. O sistema substitui o carro-pipa por poço artesiano e também prevê outros tipos de transporte e armazenamento de água. A gente vai saber detalhes disso com o ministro, nosso convidado no estúdio. Ele também vai falar de transposição do São Francisco, sucessão e outros assuntos de interesse da Bahia. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, querida. Eu quero saber sobre esse sistema simplificado de água. E antes disso, a gente tem perguntas de pessoas aí do interior da Bahia altamente interessadas nesse assunto. Vamos ouvir? Vamos lá, claro. Vamos lá. Eu sou Conceição Borges, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Feira de Santana. A minha pergunta para o ministro é, a gente está aí com um decreto de situação de emergência e já não tem água. Quando vai ser feito alguma coisa emergencial, exemplo de contratação de carro-pipa, ações emergencial para o momento de sofrimento que vive o campo? Boa, ministro. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. A região sudoeste, onde Vitória da Conquista está localizada, sofre constantemente com a crise da falta de chuva por conta de pouca chuva. E, entretanto, nós temos um período que chove até bem, em torno de 4 meses. Essas águas, elas desperdiçam todas, vão embora sem ser aproveitadas. Quais são as medidas que o Ministério tem para que seja resolvido parte desse problema aqui para o Sudoeste? Então, ministro, esses sistemas vêm atender a expectativa dessas pessoas? Deixa eu te falar. Nós vivemos um momento difícil aqui na Bahia. A seca aumentou muito, nós estamos com cerca de 51 municípios com estado de emergência decretado. Nós temos 2 ações aí, Patrícia, que são adotadas. Uma de curtíssimo prazo emergencial, que normalmente é a distribuição de cesta básica para quem perde a produção, não tem alimentos, né? E questões como essa, em parceria com o Exército, fazer a distribuição de água através de carro-pipa para acumular ali e atender aquela emergência nas áreas mais dispersas do estado. E temos ações de médio prazo. Dentro dessas ações de médio prazo se inclui esta que nós vamos fazer segunda-feira. Algumas coisas temos feito em parceria com o governo do estado, com a SERB, com a Embasa, e outras, por questões burocráticas, feitas diretamente. Vamos assinar na segunda-feira a ordem de serviço para o DENOX realizar cerca de 160 sistemas simples de abastecimento d'água. Como é que funciona? Melhorando o fornecimento. Fura-se o poço artesiano, monta-se a caixa e faz a distribuição através de uma rede naquelas comunidades que estão com dificuldades para ter acesso à água. Portanto, você aumenta o fornecimento de água. Isso nós queremos fazer todos esses 160 sistemas que vão contemplar 151 municípios da Bahia, todos eles praticamente. E qual foi o critério de escolha? Semiárido, onde você tem crise brutal de oferta d'água. Ou semiárido ou crise brutal de oferta d'água. E estamos aí já numa resposta àquele de Vitória da Conquista, também nesse mesmo dia, dando ordem de serviço para recuperar importantes barragens no estado. Ali em Conquista e naquela região, em Anagé, nós estamos recuperando aquela barragem. Cá mais no sertão, em Cocorobó, lá em Canudos, vamos recuperar a barragem. E em parceria com a Prefeitura de Vitória da Conquista, também vamos construir mais 5 pequenas barragens, exatamente para acumular essa água da chuva, para que ela não se perca. Não pode desperdiçar, que até a população se revolta num momento como esse. Ministro, a gente não pode falar, conversar sem tocar no assunto da transposição do Rio São Francisco, uma questão super polêmica. O senhor esteve lá na região visitando, vistoriando as obras, né? Ontem terminou a conferência que reuniu o semiárido, o Dom Luiz Cap participou e já está definido um novo calendário de protestos. E a gente vai também com perguntas das pessoas da Bahia que querem saber do senhor. Vamos lá. Sabemos que a revitalização exige um dos pontos, a recuperação da mata ciliar. Temos apenas 4 milhões de muda ano, quando a exigência é de 30 milhões ano durante 20 anos. Está se tirando a capacidade do rio antes de potencializá-la. Isso não fere o princípio da precaução? Ministro, o projeto de transposição prevê a construção de 2 canais, com 600 quilômetros de extensão. O governo está dizendo que vai fazer reforma agrária ao longo desses canais. A água retirada do São Francisco dá para irrigar toda essa área de reforma agrária? Quem vai pagar a conta dessa água? E os solos são próprios para irrigação? E aí, ministro, o senhor põe a mão no fogo por esse projeto? É absolutamente a favor? É uma multiplicidade de perguntas. Claro, eu sou absolutamente a favor. Esse projeto evoluiu muito.
Esse projeto, eu tenho dito permanentemente, ele beneficia milhões de brasileiros e não prejudica sequer algum. Esse discurso falacioso de que ele poderia prejudicar a Bahia, Sergipe e outros estados, está absolutamente comprovado que ele não traz nenhum tipo de Mas a situação do prejuízo. São Francisco, ministro, que a gente sabe que não é boa, sofreu com a poluição, e aí? Evidentemente que sofreu com a poluição. Eu estarei hoje ainda indo, por exemplo, para Aracaju, assinando ordem de serviço já para começar obras de saneamento básico em 9 municípios. Aqui na Bahia, nós já estamos dando as ordens de serviço para fazer saneamento básico em 42 municípios da Bacia do São Francisco. Estamos exatamente implementando um amplo projeto de revitalização do rio, que inclui saneamento básico, recuperação das matas ciliares, a dragagem do rio para viabilização da hidrovia do São Francisco. Identificamos 19 pontos críticos ao longo do Rio São Francisco para com modernas técnicas de biotecnologias testadas em outros países do mundo e outras circunstâncias como tal. Recuperar as margens do rio. É um amplo projeto de recuperação do Rio São Francisco. Esse projeto foi extremamente estudado, Patrícia. Ele retira uma parcela ínfima do que vai ser jogado no mar para estabelecer-se um grande projeto de desenvolvimento que privilegia o abastecimento humano, a alimentação animal, mas que também leva em conta... E a reforma agrária que ele perguntou? Também vou nessa. Também leva em conta a necessidade de você combater as desigualdades regionais. A questão da reforma agrária, ela entra por outro viés. Nós estamos, por enquanto, naquela área de domínio, tirando as pessoas dali, montando agrovilas, e não entra nessa questão o impedimento da reforma agrária com desapropriação para instalação daqueles chamados, vamos dizer, sem terra nessas áreas. Não é essa a ideia que está colocada. Daqui a pouquinho a gente volta com